Pedir aos irmãos que abrissem a palavra aí no texto de 1 aos Coríntios, número 2, né, capítulo 2, versículo 8. O tema da nossa aula de hoje é a urgência do Cristo crucificado. Eu tenho meditado muito sobre a centralidade de Cristo nas nossas reuniões, nas nossas celebrações, na nossa vida, o lugar que Cristo deve ocupar na nossa vida, na nossa maneira de ser, na nossa maneira de agir, essa centralidade que muitas vezes é abandonada por outros temas, né? Que muitas vezes aparecem aí como temas, entre aspas, mais relevantes, e a gente vai se afastando dessa centralidade. E, acima de tudo, a visão de um Cristo crucificado. Por isso que eu falei que era uma palavra um pouco mais rema, né, e pesada, no sentido de que a gente não quer falar muito sobre crucificação, muitas vezes, né? A gente quer falar sobre redenção, quer falar sobre a ressurreição, mas a crucificação, a gente fica, mas a crucificação, né? Por que falar de crucificação? Pois é, então vamos ler 1 Coríntios aí, primeira carta aos Coríntios, desculpa, 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículos de 1 a 8. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor, e em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Então, a gente vai falar, né, sobre o Cristo crucificado, tendo como texto base essa introdução que Paulo fez em sua carta aos Coríntios, ainda preso em Éfeso. Ele estava, né, nas prisões de Éfeso, então ele escreve essa carta aos irmãos, aos coríntios, né, aos irmãos que estavam na cidade de Corinto. E para entender, irmãos, por que Paulo, nessa introdução, insiste em dizer que ele não estava ali, né, naquele texto, se dirigindo aos irmãos, na força da sabedoria dele, é preciso, antes de mais nada, entender quem foi Paulo e quem eram os coríntios, né? E aí, eu estudando isso, pensando, meu Deus, né, Paulo foi um homem genial, né? Ele foi um homem escolhido por Deus de uma forma poderosa, de uma forma sobrenatural. Primeiro, Deus o deixou cego, né, para que ele, então, enxergasse a verdade. Mas Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, um rabino de grande prestígio, né, um homem muito inteligente, estudado e versado, né, seu pai também era, e ele, então, o rabino foi aquele que ensinou a Paulo, né, na lei. Paulo sabia toda a lei. Paulo era ligado aos essênios. Os essênios eram uma seita, né, dentro do judaísmo, vamos colocar assim, como o próprio nome já diz, eles eram muito apegados à espiritualidade e à essência da lei, muito zelosos com a essência da lei, né? Por isso eles tinham também essa preocupação, né, sempre em manter isso. E Paulo falava vários idiomas, Paulo era um gênio, Paulo era muito inteligente. Paulo falava aramaico, lia, escrevia, né? Grego, aramaico, hebraico, e provavelmente outros idiomas com os quais ele teve contato, né, na sua vida, certamente ele dominava, né, pelo menos uns 4 idiomas. Paulo era um homem muito inteligente, muito preparado, antes perseguidor da igreja e depois feito apóstolo, feito missionário pela misericórdia do Senhor. E Paulo se apresenta, né, aos coríntios como alguém,
né, que estava abrindo mão de palavras persuasivas, palavras de sabedoria humana, abrindo mão, né, de palavras bonitas, palavras sublimes, né, como ele utiliza em algumas versões aí da Bíblia, e abrindo mão disso para se aproximar, então, desse povo através de Jesus Cristo, por meio do poder de Deus, né, demonstrando, na demonstração, como ele diz, do Espírito e do poder de Deus. Mas quem eram os coríntios? A gente vai um pouquinho lá na geografia, né, Juninho? Falar de Corinto, essa cidade aí, irmãos, localizada aí no mapinha, ela está aqui, ó, onde eu vou correr o cursor, da setinha, Corinto, está localizada aí, próximo, muito próximo a Atenas, né? Ela ficava numa uma região muito privilegiada do sul da Grécia, ela ficava na Grécia, uma região muito privilegiada, por quê? Na região marítima, né? Então, Corinto dispunha de um porto, né? Certamente com um porto que dava escoamento para produtos, né? Que fazia contato, né? Comercial. Então, Corinto está aí, né? Nessa região, uma cidade que conheceu uma grande prosperidade quando Corinto era grego. Depois que, falando rapidamente, né? Que os romanos tomaram essa região, a Corinto romana. Então, era formado, como os irmãos vão ver, né, de uma multiplicidade de pessoas, ideias, comportamentos, culturas e deuses, né? Essa cidade abriga até hoje as ruínas do templo dedicado ao chamado deus Apolo, né, que teve grande importância na cultura grega e claro, né, invariavelmente na cultura helênica. Dentre outros deuses também cultuados aqui, que também tinham seus templos nessa cidade. Então, nós temos aí, né, essa região do sul da Grécia, onde fica localizada, os irmãos veem aí a cidade de Atenas, muito próxima, né, Esparta, enfim, né, a história nos mostra a Guerra do Peloponeso, né, é um marco histórico, uma região histórica para o Ocidente, né, mesmo porque a nossa cultura ocidental tem seu berço nessa região. E a gente sabe que em suas viagens missionárias, Paulo passou por toda essa região aqui, né, onde está aí o Império Persa, Sardes, Éfeso, as igrejas, chamadas igrejas que estão lá no Apocalipse, né, as igrejas a quem depois João escreveu, né, todas as igrejas aí, nós temos, né, as viagens de Paulo que foi implantando, né, a região da Macedônia, enfim, né, implantando e fazendo com que o evangelho de Jesus Cristo chegasse, né, aos gentios também, né. E aí nós temos uma imagem atual das ruínas do Templo de Apolo, né, que são um ponto turístico aí dessa cidade. Os irmãos podem ver aqui ao fundo, né, as formações rochosas, o mar, né, essa região, então, marítima, inclusive, no slide anterior, né, esse pedaço aqui de terra é chamado de istmo, né, Juninho está aí, né, o professor de geografia Myron também, o istmo é um braço de terra, né, um braço de terra que geralmente serve, braço de terra, mas cercado de mar, né, por onde nós temos aí um canal, né, o canal de Corinto, né, que faz aí uma ligação entre duas porções de mar, né? Então, geograficamente, a localização da cidade é estratégica, né? E por isso mesmo, ó, nós temos uma foto aqui, não sei se está dando para ver legal, exatamente aqui né, esse canal, nessa região aqui, o canal de Corinto, né? Exatamente o que nós vimos lá no mapa, né? Exatamente aí essa região, que na Grécia Antiga foi uma região muito próspera, né? Claro, depois que houve a tomada aí pelos romanos, né? A gente sabe que eles ficaram sob o domínio do Império Romano. Em seu artigo, A Composição Social dos Cristãos, em 1 Coríntios, publicado na revista Jesus Histórico, essa revista lá da UFRJ, a autora e pesquisadora Cíntia Santos destaca algumas singularidades dos habitantes da cidade de Corinto, conhecida por Paulo. Então, a gente vai ver um pouquinho quem eram esses coríntios, né? Quem eles foram, né? Dentro daquela realidade em que Paulo escreveu. Corinto era uma região de suma importância para os cristianismos do primeiro século, aí entre aspas, né?
a posição estratégica da cidade na ponta oeste do Istmo, que separava a Grécia Central do Peloponeso, no eixo norte-sul, e o Mar Jônico do Egeu, quer dizer, os mares, né, que nós vimos ali à esquerda e à direita, Mar Jônico e Egeu, no eixo leste-oeste, possibilitava, conforme Crossan, a fluidez de pessoas, ideias e expressões religiosas do leste para o oeste e vice-versa, o que certamente contribuiu para a escolha de Corinto como um importante centro das atividades missionárias cristãs de Paulo. Não é fácil determinar o status social dos habitantes da Corinto romana. Embora não haja relatos da presença de uma aristocracia proprietária de terras, a colônia teria atraído muitas pessoas para lá, e um bom número dos habitantes teria se tornado mercadores ricos que se aproveitaram da florescência da colônia romana. Boa parte da população enriqueceu, tornando-se próspera e independente. Além dos romanos, em sua maioria veteranos dispensados de serviço militar, que receberam como tarefa estimular a economia coríntia e promover a romanização do mundo grego, a população contaria também com estrangeiros residentes que teriam sido atraídos para essa cidade estrategicamente localizada. O influxo desses estrangeiros, consoante Fitzmyer, explicaria alguns dos traços que relacionam a Corinto romana ao Egito, à Síria, à Ásia Menor e ao resto do mundo mediterrâneo oriental, à medida que se percebe em Corinto a combinação dessas culturas. Então, Corinto é o que a gente pode chamar, né, irmão, de uma grande metrópole naquela época, né? Uma cidade cosmopolita, uma cidade com pessoas falando vários idiomas, pessoas com várias culturas, pessoas que têm aí, né, influência, né, de várias formações, de várias cosmovisões, convivendo dentro do mesmo espaço urbano. Isso na época de Paulo. De acordo com Pausanias, muitos escravos tornados libertos estabeleceram-se em Corinto. Outros escravos teriam se tornado artesãos na cidade, lucrando com a circulação de pessoas, sobretudo durante os Jogos Istmicos. Os Jogos Istmicos eram jogos, né, os gregos gostavam muito disso, né, que tinham uma importância muito grande para aquele povo, que atraíam, como nós temos hoje, né, por exemplo, a Fórmula 1, que atrai um potencial turístico, tem um potencial turístico, potencial econômico muito grande, dentre outras modalidades esportivas que são praticadas até hoje. Então, os Jogos Istmicos também atraíam muitas pessoas para a região, muitos iam para lá, né, para participar desses jogos, então havia grandes multidões, né, atraídas pelos Jogos Istmicos. Estudos arqueológicos recentes descobriram muitas lojas nas escavações ao redor do fórum, ao longo das estradas que levavam a ele nos diferentes mercados em seu entorno. Segundo Rossley, um grande número de pobres urbanos de Roma também foi enviado a Corinto, na ocasião de sua construção. O autor ressalta que a cidade, povoada pelos descendentes dos deserdados romanos e de ex-escravos, era a sinopse da sociedade urbana criada pelo Império Romano, um agrupamento de indivíduos atomizados, retirados de suas identidades culturais particulares. Na qualidade de libertos, os pobres urbanos, isolados de suas redes sociais, eles se configuravam como parte das camadas inferiores das relações do patronato, ou se mostravam vulneráveis ao se enquadrarem em tais camadas. Então, a partir, né, do que a Cíntia Santos nos mostra no seu artigo, nos seus estudos, é possível a gente considerar que Paulo, ao conhecer essa cidade, ao estar nessa cidade, né, ao se integrar a ela através da pregação do Evangelho, ele plantou ali uma igreja cosmopolita, composta por pessoas de diferentes nacionalidades, importante para o fluxo comercial da região, dada a sua localização geográfica, essa cidade, religiosamente sincrética, sob sabida influência da cultura helênica, marcada pela diversidade cultural, étnica e social, né, pessoas muito abastadas, enfim, ex-militares, né, do Império, do Exército Romano, aristocratas, enfim, e também os pobres, que eram mandados para lá, né, que formavam, né, um grupo de artesãos, marcada pela diversidade cultural, étnica e social, então, comparada a uma grande metrópole do mundo contemporâneo, com suas belezas, né, com o seu avanço, com o seu desenvolvimento, mas também com as suas mazelas sociais. Então, irmãos, não é muito diferente pensar
que aquele homem, né, chamado por Deus para a pregação do evangelho ao mundo gentílico, né, não era um homem muito diferente daquilo que a gente tem aqui hoje, no contexto que a gente tem hoje. Né, Paulo era um grande sábio, era um profundo conhecedor na época, né, um homem, né, enfim, como eu já falei para os irmãos, né, criado, né, na mais alta, no mais alto escalão, né, da cultura judaica, e também tendo conhecido outras culturas, que tinha cidadania romana, né, falava, né, inclusive a língua, né, por isso mesmo ele tinha essa cidadania, né, e ao mesmo tempo esse homem está ali, né, diante daquela metrópole, que não é nada diferente do que a gente pode pensar para o mundo de hoje, claro, com as devidas proporções, mas também um grande centro, né, urbano, né, com diferentes recheado ali, cheio, né, de uma diversidade, né, enorme, né, com pessoas de diferentes etnias, de diferentes culturas que conviviam naquele mesmo espaço e que estavam ali, né, com as mesmas angústias, com as mesmas, ou não, né, com as mesmas intenções, né, ou não, dependendo, né, do seu nível, né, cultural e também do seu nível econômico. E nós temos hoje um mundo que está aí ao nosso redor, né? Também moramos em cidade, quem mora em cidade sabe o que é viver numa metrópole, sabe o que é viver, né, num grande centro urbano, em que as pessoas se deslocam o dia inteiro, né, o transporte é um elemento muito importante para a vida das pessoas, em que as pessoas precisam produzir, precisam fazer parte, né, de uma população economicamente ativa, para terem o seu sustento. Nesse cenário também nós temos a forte religiosidade, né? Uma religiosidade que eu disse que é sincrética, ou seja, que é resultado de uma mistura, né? De um sincretismo, como nós temos também no mundo de hoje, né? Se a gente parar para pensar o sincretismo religioso que nós vivenciamos hoje, numa era em que os absolutos, né, são todos descartáveis e que o relativismo, né, é o que está aí no momento, né, relativismo de ideias, relativismo de opiniões, inclusive gerando até mesmo, né, um revisionismo histórico, gerando um negacionismo, né, a gente parar para pensar, por exemplo, que no mundo de hoje se discute se a Terra é plana ou se a Terra é redonda, né, a gente tem hoje discussões que são postas aí, né, e a gente fica observando, será que nosso mundo hoje é tão diferente daquele mundo em que o evangelho foi disseminado, em que o evangelho foi levado, em que o evangelho, né, foi realidade na vida dos homens que foram chamados e comissionados, né, por Jesus Cristo a estarem ali cumprindo, né, o seu id, né, a sua missão, né, a missio Dei, né, quer dizer, a missão de Deus na Terra, né, muitas vezes a gente tenta justificar, né, tantas coisas que nós não fazemos hoje e que nos paralisam, exatamente falando, né, mas hoje é muito difícil, né, hoje é muito difícil, as pessoas são muito incrédulas, as pessoas são, enfim, né, muito empoderadas dos seus próprios pensamentos, a gente vai falar do evangelho, a pessoa não quer saber, mas será que o mundo de Paulo era diferente disso? Né? Será que esse mundo aí, né, onde a gente tinha, por exemplo, numa cidade, vários templos, né, espalhados e erguidos a diferentes deuses, né, sob uma influência religiosa marcadamente sincrética, né, em que, enfim, né, se cultuava, inclusive nós tínhamos em Corinto, era a cidade onde existiam as prostitutas cultuais, né, que faziam a prostituição nos cultos, elas eram as sacerdotisas, né, que nos cultos a deusa Afrodite, sobretudo, chamada deusa do amor, elas praticavam sexo, né, como forma de culto, de adoração. Então, a gente parar para pensar nesse mundo, né, nesse contexto histórico e cultural em que Paulo começa, então, né, o seu ministério e, enfim, desenvolve, né, aquele chamado que Deus havia feito a ele, né, será que Paulo não teve, né, talvez, né, os mesmos questionamentos ou até um certo receio, né, mas assim mesmo foi e cumpriu aquilo que Deus, né, havia determinado a ele, né, apesar de todo esse contexto, apesar de todas essas culturas diversificadas, essa marcada religiosidade que fazia parte, né, da cidade de Corinto, Paulo ali esteve. Né, Paulo ali esteve e conseguiu, sim,
né, através, né, do poder do Espírito Santo, por meio do poder do Espírito Santo, como ele disse, né, ele conseguiu levar a palavra àquele lugar. E ele abriu mão, irmãos, ele se anulou, ele abriu mão do seu conhecimento, como ele diz aqui, nessa grande introdução que ele faz desde o capítulo 1 dessa carta, ele diz que ele em nada se propôs saber entre vós, senão Jesus Cristo. Quer dizer, ele estava ali, ele era conhecedor daquelas culturas, de todas aquelas culturas, inclusive ali presentes, né? Mas ele abriu mão disso, ele abre mão do seu conhecimento, abre mão da sua formação intelectual, para ir despojado disso, para falar do Evangelho de Jesus Cristo. E ele frisa aqui, né? Ele frisa que ele não falou em sabedoria humana, no versículo 4, ele diz, a pregação dele não consistiu naquilo que ele sabia humanamente. Olha que ele sabia bastante, né? A gente está falando aqui de um dos gênios aí do Novo Testamento e da sua época, de um homem letrado, conhecedor, com uma formação muito sólida. A gente está falando desse homem, a gente não está falando de Danini, a gente está falando do Rogério, do Norival, do Junquírio, da Gênesis, a gente está falando de um homem, de Paulo, né, um homem que tinha, então, aí um vastíssimo conhecimento, né, e que abre mão de todo esse conhecimento e diz que ele foi àquela cidade, né, aqueles irmãos, pregar, né, não com palavras persuasivas ou de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Foi nesse contexto que Paulo levou o Evangelho de Jesus Cristo àquela comunidade. Como cidadão romano e também judeu, conhecia e compreendia as idiosincrasias daquele povo, sabia que a composição social estava se dirigindo, sabia a que composição social estava se dirigindo a escrever suas cartas. A primeira delas, em questão neste estudo, foi escrita estando ele ainda na prisão em Éfeso. Em vários aspectos, a Corinto do NT era muito parecida com a sociedade atual, como eu acabei de dizer. Deus escolheu Paulo para missionei um povo cujo modus vivendi era compreendido por este homem criado aos pés de Gamaliel, culto, poliglota, judeu com cidadania romana, versado na cultura grega e conhecedor do ethos romano, ou seja, da maneira de viver, do modo de vida romano e também do modo de vida judeu. Então, Deus escolheu esse homem com essa missão de levar o evangelho a esses povos de outras línguas, de outras nações, né, de outras cosmovisões, para então, né, fazer desse homem o apóstolo dos gentios, como ele é conhecido. Parando então para pensar nessa situação em que Paulo, né, quando Paulo escreve, deixa claro que para um povo a quem ele se dirigia, aqui na carta, né, que ele escreveu, um povo de uma cultura multicultural, vamos colocar assim, né, vamos usar essa redundância, de múltiplas visões, de múltiplos olhares, né, gente que conhecia, mas também ali no meio, ex-escravos, pessoas humildes, pessoas simples, mas também pessoas, né, ligadas ao poder. Então, Paulo diz isso, né, que não foi ali para persuadir. Ele foi ali, não no poder, mas ele foi ali no poder do Espírito Santo. E aí eu comecei a pensar sobre algumas questões, falei, meu Deus, como é que um homem abre mão de todo o seu conhecimento? Por que esse homem abre mão de todo o seu conhecimento, né, de tudo aquilo que ele, né, sabia e toda a sua cultura, né, e se dirige falando, né, no Espírito Santo, no poder de Deus, na sua carta? Por quê? E aí eu me lembrei de um filósofo da linguagem muito importante para o século XX, Michel Foucault, que a gente estuda muito quando faz literatura, né, quando trabalha linguística, né, no curso, e outras áreas também das ciências humanas. E Michel Foucault, ele, ao mal inaugural sua, ele escreveu, né, um discurso que depois se transformou num livreto chamado A Ordem do Discurso, em que ele, então, começa a trabalhar aspectos da filosofia da linguagem. E me reportando ao texto bíblico, do porquê de Paulo ter usado, né, na sua carta, esses termos, né, essas palavras, essa forma de se dirigir aos coríntios,
eu retomei, né, esse livretinho aqui, Ordem do Discurso, e fui encontrar lá algumas coisas que eu achei muito interessantes, né, lá nas páginas 38 e 39, na fala de Michel Foucault, em sua aula inaugural. Isso foi em 1970, eu nem tinha nascido ainda. Ele disse o seguinte, num dos trechos do seu discurso: a troca e a comunicação são figuras positivas que atuam no interior de sistemas complexos de restrição, e, sem dúvida, não poderiam funcionar sem estes. A forma mais superficial e mais visível desses sistemas de restrição é constituída pelo que se pode agrupar sob o nome de ritual. O ritual define a qualificação que devem possuir os indivíduos que falam, e que no jogo de um diálogo, da interrogação, da recitação, devem ocupar determinada posição e formular determinado tipo de enunciados. Define os gestos, os comportamentos, as circunstâncias e todo o conjunto de signos, ou seja, de símbolos, que devem acompanhar o discurso. Fixa, enfim, a eficácia suposta ou imposta das palavras, seu efeito sobre aqueles aos quais se dirigem, os limites de seu valor de coerção. Os discursos religiosos, judiciários, terapêuticos, e em parte também políticos, não podem ser dissociados dessa prática de um ritual que determina para os sujeitos que falam ao mesmo tempo propriedades singulares e papéis pré-estabelecidos. Então, analisando as relações de comunicação que tinham sido estudadas lá atrás por outros grandes nomes, né, dentro da linguística, por exemplo, Foucault define o seguinte, que nas relações de comunicação, nas relações, né, entre quem fala e quem ouve, entre quem emite, né, o emissor de uma mensagem, e quem escuta, né, aquele que recebe essa mensagem, que depois se transforma também no emissor, existem, sobretudo nos discursos religiosos, judiciais, terapêuticos, como ele destaca aqui, um ritual, que é invariavelmente seguido, determinando aquelas pessoas que falam, os emissores, dentro de propriedades muito específicas e papéis muito específicos. E Foucault trabalha as relações de poder, né? A linguagem, o poder, a linguagem, a coerção, a linguagem, o que leva as pessoas, o diálogo, o que leva as pessoas a fazerem coisas pela força desse jogo que é dialogar. E aí eu me reporto a Paulo. Paulo abriu mão exatamente desse lugar de emissor culto e que estava ali, né, preparado com tudo que havia, né, de mais profundo de sua época, né, de acadêmico, vamos colocar assim, de sua época, para falar aqueles homens de diferentes nacionalidades, de diferentes culturas, de diferentes níveis culturais, a uma igreja profundamente sincrética, né, nesse sentido também. É uma igreja, uma diversidade enorme, né, de pessoas e de pensamentos e de ideias. Então, ele abre mão disso. Né? E como Michel Foucault afirma que o discurso religioso, dentre outros, também é forjado a partir de elementos pré-estabelecidos em um ritual que pressupõe papéis fixados de interlocução, né? Esse jogo de convencimento, de persuasão, né, que é irreversível, né, na troca, no diálogo, e sobretudo em quem tem, entre aspas, né, o poder da fala, né, entre aspas, ele chamou de poder do microfone, né, porque quem está com o microfone na mão fala o que pensa, né? Quem tem o papel de emitir, emite algo, e muitas vezes, né, diante de um auditório, nem todos podem contradizer o que foi dito, né? Não tem como levantar a mão no meio do auditório, parar tudo, não, porque eu gostaria de saber e tal, não existe isso. Né? Mas nessa relação, através de uma carta, que é um texto, né, que tem de um gênero que tem as suas especificidades, Paulo, conhecedor da cultura grega, como eu coloco aqui, sobretudo do estoicismo, né, que ele estudou a fundo, seguidor de Essênios, a religiosidade judaica, formado aos pés do Rabino Gamaliel, que era membro do Sinédrio, na introdução do capítulo 2 dessa primeira carta aos Coríntios, ele se apresenta destituído de seus títulos e de sua genialidade para afirmar que não utilizou a erudição, muito menos o conhecimento que tinha ao anunciar o evangelho naquela cidade. Então, a pergunta que eu faço, qual é a revelação presente nisso? Né? Nesse fato, né, de Paulo ter aberto mão de tudo isso para falar aqueles homens destituídos
desses seus títulos, desse seu conhecimento, dessa sua genialidade, dessa sua erudição. O que levou? Porque é muito sedutor, irmãos. Quando a gente vai falar, né, quando a gente vai, né, se expor, a gente deixar ali, né, as marcas daquilo que a gente é. E é até natural que isso aconteça. Né? Mas Paulo disse aqui abertamente que ele, quando foi falar àqueles irmãos, ele não foi se baseando nisso, ele foi pelo poder e pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus e pelo Espírito Santo. Então, isso me inquietou muito e me levou, né, a pensar, né, por que é tão atual a urgência da pregação desse Cristo crucificado? Eu não vejo só um homem aí, né, crucificado, quando ele teve um encontro com Jesus, e quando, então, naquele encontro, né, Jesus o deixou cego, né, para que depois ele visse. Mas eu vejo também, né, Paulo agindo dessa forma, para apontar a cruz de Cristo como o alvo maior, né, da sua pregação, como o início e o fim da sua pregação, como o alvo, mas também o princípio que ele utiliza para levar o evangelho àquela comunidade. Então, eu retomo, né, o versículo 2, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E olha que ele sabia muita coisa. Mas ele diz que não se propôs a saber mais nada, além de Jesus Cristo e deste crucificado. Por que a pregação de Paulo insistia no Cristo crucificado? Por que a pregação de Paulo, aquela comunidade, né, aquela igreja que ele estava, né, era uma pregação do Cristo crucificado? E por que é tão atual, né, a urgência dessa pregação hoje, né, no nosso mundo, né, naquilo que nós temos visto, vivido, né, numa sociedade como a nossa, já sob várias influências, né, em que as pessoas, que a gente vai falar bem assim, mas Jesus Cristo é a verdade. Pessoa, mas ele é a sua verdade, né, eu tenho a minha verdade. Né, em que as verdades são postas aí, né, num lugar de relativização. Enfim, em um de seus livros mais vigorosos, Convite à Loucura, que está aqui, eu, inclusive, né, recomendo aos irmãos lerem esse livro. Quem me recomendou Brenna Manning foi a irmã Leci, né, ela é uma grande leitora do Brenna Manning, ela é uma grande leitora, né, e ela me recomendou esse livro, e, enfim, os irmãos precisam ler para saber do que se trata, né, excelente. Nesse seu livro, Convite à Loucura, ele diz o seguinte: muitas na igreja passaram a apreciar os benefícios emocionais e espirituais do aconselhamento, das práticas de meditação, da yoga, da meditação contemplativa e assim por diante. O evangelho aponta para apenas uma fonte de redenção, a cruz de Jesus Cristo. Jesus Cristo crucificado é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Isso está lá em 1 Coríntios, na mesma carta, antes do que a gente leu, 1:24. O poder do Pentecostes emana da cruz. Então, está lá em 1 Coríntios 24, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Ele cita esse texto. O Pentecostes não é simplesmente a festa do Espírito Santo, mas a festa do poder da ressurreição e glória de Jesus Cristo, comunicada a outros. Jesus não pôde ser glorificado até que fosse crucificado. Jesus não foi constituído filho messiânico de Deus em poder antes de morrer na cruz. Assim acontece conosco. O poder do Senhor ressuscitado, transmitido à igreja pelo Espírito Santo, não pode ser recebido, a não ser pela participação da morte de Jesus. Está lá na página 132. A gente busca muito modismo, né, irmãos? A gente busca muita coisa nova, né? Encontrar benefícios, como ele diz aí, emocionais, espirituais, e muitas práticas, mas a gente se esquece muitas vezes de que a cruz de Cristo é a fonte da nossa redenção. Ela é a fonte de tudo na vida do cristão. E a gente quer ultrapassar a cruz, né? A gente não quer fazer o caminho do Gólgota, a gente quer pular essa etapa para chegar à ressurreição, ao Pentecostes. A gente pede poder, mas é a vida na cruz de Cristo, a vida crucificada com ele. Então, porque não podemos pregar o evangelho para a salvação na força de nossas concepções religiosas, filosóficas, ideológicas ou de quaisquer outra natureza. Paulo sabia bem disso, e por isso mesmo se esvaziou de seus argumentos.
O evangelho de hoje, muitas vezes, é pregado na perspectiva de um clube social, ao qual aderimos para fazer parte de um grupo seleto dos que vão para o céu, dos castos, dos espirituais. Não ganhamos almas, não nos importamos com os necessitados, com os aflitos, né? Não visitamos, como a Bíblia manda, não acudimos os órfãos e as viúvas, não anunciamos a palavra, apenas nos preocupamos em seguir os dogmas, né, que, de acordo com a nossa religiosidade, vamos levar para o céu, servindo a uma espiritualidade vazia e sem significado, mais comprometida com sistemas do que com a verdade. Em sua obra, Evangelização ou Colonização, o risco de fazer missão sem se importar com o outro, a missionária Analzira Nascimento, que por muitos anos atuou em Angola, declara que a Analzira, eu conheci a Analzira quando eu participei de um encontro de missões, né, ele estava presente, e ela participou lá conosco, né, ela deu um curso, né, explicando mais a fundo, né, testemunhando, né, de sua vida enquanto missionária e falando sobre esse livro aqui, Evangelização ou Colonização, o risco de fazer missão sem se importar com o outro. Então, a Analzira destaca o seguinte, nesse livro, ela diz, né, pulou a página, irmãos, mas deixa eu voltar aqui, porque isso aqui vem depois. Acho que ficou, eu me encontro aqui, está na página 45, acho que o slide não apareceu, isso. Aqui na página 45, quando ela começa o capítulo, a sedimentação do modelo missionário dominante, ela afirma o seguinte, analisando a cosmovisão cristã no transcorrer dos séculos, lamentavelmente, podemos ver que a igreja, com sua prática missionária, em determinados períodos de sua caminhada, não exerceu o seu papel profético, mas foi parceira de projetos imperialistas, passou a ter uma cumplicidade com esses projetos hegemônicos que incentivaram o processo de coisificação do outro. Em muitos momentos, né, em vez de ir como Paulo, a um povo, né, destituído do seu eu, né, daquilo que ele conhecia, né, no poder e na força do Espírito Santo para anunciar a palavra, a igreja se aliou, a igreja se uniu aos imperialismos, aos grandes impérios desse mundo, e fez esse papel, né, de coisificar o outro, como é o caso que aconteceu aqui, né, mesmo no Brasil, né, e em outras culturas, né, culturas que até hoje foram penalizadas, né, historicamente, exatamente por um domínio dessa igreja, né, que não foi no poder do Espírito Santo, mas que anunciou muitas vezes, né, coisificando o outro e respaldando, sendo protetora desses projetos hegemônicos. E aí, a Analzira, aqui na página 48, coloquei reproduzir isso aqui para os irmãos aí no slide, através de uma foto, ela traz para nós, para uma reflexão, esse modelo aí, que são mudanças no paradigma, que ela chama de mudanças no paradigma da cristandade, a partir de um missionário estudioso, né, missiólogo, Alan Kreider, ela traz para nós esse modelo aí, cristianismo versus cristandade. E aí ele estabelece, o Alan, 8 categorias que diferenciam esse modo de fazer missões do proto-cristianismo, ou seja, desse cristianismo aí, da época de Paulo, feito, inclusive, também por Paulo, dentre outros apóstolos que atuaram, né? E a cristandade, nesse conceito que a gente tem da igreja através dos séculos. Então, ela elenca aí essas categorias que foram, né, apresentadas também por Alan Kreider, né, ele que apresentou, então ela coloca nas categorias a posição estratégica, o atrativo desse cristianismo, o poder, a inculturação, a liturgia / adoração e o estilo missionário. E aí ela elenca aí, e faz esse comparativo. No proto-cristianismo, ou na pré-cristandade, ou seja, antes de Constantino, vamos colocar assim, a gente teve uma aula aí do Rogério explicando muito bem, né, o que Constantino fez, qual foi o papel dele, institucionalizando a igreja, né, o cristianismo, né. Então, a gente vê aí o comparativo dela. Posição estratégica. Nas margens e na contramão, era uma celebração em locais privados, isso do proto-cristianismo, que ele chama, né, proto-cristianismo, ou que a gente chama, né, dessa igreja local, e dessa igreja neotestamentária primitiva, né, a gente usa muito essa nomenclatura na Igreja de Vitória, a igreja primitiva. Então, a igreja primitiva, na sua posição estratégica, ela ia nas margens, ia na contramão do sistema,
celebrando em locais privados. A cristandade, não, estava no centro, acompanhando as tendências da sociedade, cultos em locais públicos. Né? Esse cristianismo institucionalizado, então, ele vai para o centro, né? Ele sai da margem da periferia e vai para o centro, e quer, né, aparecer, quer os cultos em locais públicos, quer ser visto. O atrativo do proto-cristianismo, qual era? Comunidades que atraem, que iluminam, que são luz para o mundo, né? Tanto que a gente, vocês estão, né, estudando o livro de Atos, nós estamos, os familiares também, né, estudando, a gente vê lá que no livro de Atos a igreja atraía, né? As pessoas eram atraídas à igreja. Na cristandade institucionalizada, o atrativo é acesso ao prestígio. Vem fazer parte do nosso grupo, porque nós somos, né, pessoas de poder, né, pessoas de renome, nós somos pessoas importantes. Quanto ao poder, né, como é que era o poder no proto-cristianismo? Era o poder espiritual, mesmo com a vulnerabilidade humana, ou seja, toda glória ao Senhor, né, o poder é dele, emana dele, nós não somos nada. Na cristandade, no cristianismo, depois de Constantino, poder humano, forte institucionalidade, poder centrado no homem, sobretudo na figura, né, de um líder, né, de alguém, né, que está sempre à frente. Na enculturação, nessa categoria, no proto-cristianismo, nós temos a tensão entre princípios autóctone e peregrino. Cristãos se sentem estrangeiros residentes. Então, os cristãos, na época de Paulo, na época dos apóstolos, em Atos, né, nesse momento, eles não se sentiam pertencentes a esse mundo, eles se sentiam peregrinos nessa terra, eles estão de passagem aqui, e havia uma expectativa constante da volta de Jesus. Já na cristandade, ou seja, depois que o cristianismo foi institucionalizado, e a gente pode dizer até os tempos de hoje, né, irmãos, há uma predominância de princípios da sociedade local, conformados com o sistema, se sentindo em casa, acomodados, né? Estamos bem, o mundo é nosso, enfim, né? Essa aqui é a nossa casa mesmo, nós nos sentimos assim. Proto-cristianismo, a liturgia e adoração como eram, simplicidade nas celebrações, cristãos equipados para viver o evangelho, vidas atrativas. Então, o foco da adoração não estava na música, no louvor, né, mais interessante do momento, nas rádios, né, nos grandes conglomerados, shows evangélicos, não havia show naquela época. As vidas, o modo de viver era o que atraía as pessoas, a adoração como estilo de vida, não como música. E uma simplicidade enorme na celebração. O que nós temos da cristandade? Montagens grandiosas em prédios imponentes para impressionar não cristãos. Importância da retórica. A retórica, né? Uma boa retórica, né? Um bom espaço atrativo, né? Para muitas pessoas, né? Virem até, não a gente ir, mas virem até, né? Para, enfim, né? Grandiosas reuniões, grandiosos encontros. E o estilo missionário da igreja primitiva? A missão era o centro da identidade dessa igreja. Essa igreja busca um diálogo com o outro. Na cristandade, a missão é substituída pela manutenção. Vamos manter em vez de pregar, né? Enfim, achei esse modelo muito interessante do Alan Kreider, que a Ana Alzira traz para nós e que nos faz refletir sobre muitas questões, né, irmãos? A segunda resposta que eu dou a essa pergunta lá inicial, por que é tão atual a urgência da pregação do Cristo crucificado? Minha segunda resposta, a primeira, né, porque nós não podemos pregar esse evangelho nas nossas concepções, né? Na segunda resposta, eu coloco, porque os cristãos de hoje não pregam mais a relevância da cruz. Ficou erradinho, irmãos? Deixa eu colocar um dedo. Para chegar ao Pentecostes é necessário passar pela morte. Os cristãos de hoje não querem a cruz, mas querem ver o poder de Deus manifesto. Não querem a cruz, mas querem poder para realizar prodígios. Como isso é possível? Como é? Não, isso não é possível. Num livro que quem me indicou foi minha mãe, que, assim, para mim é um dos melhores livros que eu já li, né, chamado
Por que tarda o pleno avivamento? Uma pergunta de Leonard Ravenhill. Ele observa o seguinte, o livro todo, irmãos, é um soco no estômago, praticamente, usando esse linguajar, né? Deixa a gente estupefato diante das verdades que esse irmão traz aqui para nós. Ele diz o seguinte nessa obra: precisamos urgentemente de crentes inspirados. Esta geração degenerada necessita de homens movidos pelo Espírito. Se nosso ardor não passar de uma mera chama humana, se nosso fogo nada mais for que um sectarismo carnal, será apagado pela ventania da iniquidade que varre esse tempo do fim. Neste momento, o mundo está sendo avassalado pelo impetuoso vento das falsas religiões e do cristianismo morno. E nós também, alertados sobre essas falsas chamas por homens sem ardor, acomodamos a uma vivência cristã sem fogo espiritual. Infelizmente, a gente pode afirmar, né, que a igreja hoje, né, essa cristandade, né, a igreja do Senhor, não gosto nem de usar muito o termo igreja, porque a igreja do Senhor é imaculada, perfeita, por e ela está aí, né, plena e atuante. Mas essa cristandade, né, que a gente reconhece hoje, né, o meio evangélico, o meio gospel, né, sobrevive, tem sobrevivido sem Pentecostes, tem sobrevivido sem a cruz. E como isso? Ela quer o Pentecoste, mas ela não quer passar pela cruz. Então, muitas vezes, o que a gente vê é uma fabricação desse poder, né, para dizer para as pessoas, ó, nós temos poder, assiste aí, ó, vê aí, nós estamos fazendo isso, nós estamos fazendo aquilo, coisas sobrenaturais. Mas será que, de fato, isso tem sido feito? A igreja tem manifestado isso? Sem cruz, irmãos, é impossível. Não é possível pular a etapa da cruz. Infelizmente, há muitas pessoas que, muitas vezes, né, passaram por nós, que nós conhecemos, que não permaneceram no evangelho, por quê? Porque queriam o evangelho dos milagres, o evangelho das curas divinas, o evangelho da manifestação do poder de Deus, mas nunca quiseram ser tratadas, nunca quiseram estar na cruz com Cristo, nunca quiseram submeter a autoridade de ninguém, porque reconheciam em si mesmas, né, um potencial de autoridade, mas não tem nada de ruim nisso, reconhecer que Deus me chamou, né, que eu posso ser usado por Deus, mas não adianta pular a etapa, né? Não adianta querer ser profeta sem conhecer outro profeta e caminhar com ele. Não adianta, né? É vão o pensamento de achar que eu vou conseguir chegar, né, a uma vida espiritual se eu não tiver antes que passar pela cruz de Cristo, que tiver que me negar. Como aconteceu com Paulo, que se negou o tempo inteiro e que, antes de ser Paulo, né, antes de entrar no ministério para o qual Deus havia chamado, ele passou por uma experiência profunda que marcou a vida dele de uma forma singular. Infelizmente, hoje, os cristãos não querem isso, irmãos. Muitos de nós, por isso que eu falei com os irmãos lá no início da palavra, isso aqui começa em mim também. Começa em cada um de nós. Será que nós temos crucificado a nossa vida em Cristo diariamente? Ou nós estamos orando, pedindo o poder de Deus, pedindo que Deus faça isso, que Deus faça aquilo, que Deus isso, que Deus aquilo, Senhor, me enche, Senhor, que eu faça assim, que eu possa assim, mas a gente não tem ido para a cruz, a gente tem pulado essa etapa. Então, não é algo para você apontar para o outro, é algo para você olhar para si mesmo e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu estou nesse contexto, eu vivo nesse contexto. Terceira resposta, por que é tão urgente, então, colocar Jesus no lugar, né? Na cruz, vê-lo ali, contemplá-lo ali e ver a minha vida contemplada ali com ele na cruz. Porque a mensagem da cruz foi substituída pela pregação do triunfalismo, criada pela chamada teologia da prosperidade na década de 80, mais precisamente do século 20. A ideia de que o sofrimento também faz parte da vida cristã foi veementemente banida pela corrente triunfalista. Ser pobre, inclusive, em alguns chamados grupos evangélicos, é quase um pecado, um defeito indesculpável. E ainda tem essas pessoas têm essa capacidade de criminalizar os pobres pela sua pobreza, sob o pretexto de falta de fé, né? Você não tem fé suficiente, né? Então, por isso que você não está prosperando, por isso que você não tem. Então, o ter ocupa o lugar do ser. Vejamos o que Paulo afirma sobre si e seus companheiros de ministério em 1 Coríntios, capítulo 4, de 11 a 13. Ele diz o seguinte, irmãos, na mesma carta, mais adiante ele diz assim, Paulo, até esta presente hora sofremos fome e sede, estamos nus
e recebemos bofetadas e não temos pousada certa. E nos afadigamos, trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos. Até o presente momento, temos chegado a ser como lixo deste mundo e a escória de todos. Quem falou isso foi um apóstolo, irmãos. Quem falou isso foi um homem de Deus. Eu fico até sem palavras diante dessa verdade que é o Evangelho de Jesus e as cartas de Paulo. Irmãos, a gente está falando aqui de um homem que abriu mão de tudo. Estou muito emocionada. De um homem que abriu mão de tudo que ele tinha como expectativa de reconhecimento para se destituir disso, para sair desse lugar, dentre os nobres, dentre os literatos, dentre os cultos, dentre os eruditos, para fazer a obra que Deus havia dado, né, entregado às mãos dele para fazer. E esse homem diz que ele padeceu, que ele sofreu. Irmãos, quem somos nós? Eu me lembro agora de Aguilar, né, quando ele falava, Zezinho, quem é você, seu porqueira, para achar que é alguma coisa diante desse Deus poderoso? Você não é nada. Eu me lembro de muitas pregações dele que ele dizia isso. Paulinho, ele falava, né, Paulinho, veja Paulinho, quem Paulinho era? E olha o que Paulinho fala de si mesmo, ele chama a si mesmo de lixo, de escória, somos feitos de escória. E hoje, irmãos, a gente em determinados grupos, né, não fala do fulano de tal, não, porque ele é ungido do Senhor, senão você vai morrer. Não fala do pastor fulano, não, claro, vai ficar falando mal da vida dos outros, eu não estou falando isso aqui, mas muitas vezes as pessoas caem, né, nessas armadilhas de achar que Deus, né, que o lugar que Deus ocupa é o lugar que esses homens ocupam também. Como é que é isso, irmãos? O que é isso? Isso é mentira descarada. Paulo foi perseguido, Paulo foi açoitado, né? E, enfim, Deus não matou ninguém porque Paulo foi açoitado, não. Deus permitiu que Paulo fosse açoitado. Porque está tocando em Paulo. Olha, irmãos, quem está tocando em mim, já pensou se ele escrevesse na carta, quem está tocando em mim vai para o inferno. Não. Ele pedia misericórdia, Deus falava assim, eu estou aqui, para te servir, para sofrer pelo teu nome. No seu livro, né, O Problema do Sofrimento, C.S. Lewis, ex-ateu, convertido ao Evangelho, né, pela graça de Jesus, que é esse livro aqui, é um tratado sobre a questão do sofrimento para o cristão. Ele afirma algo muito interessante. Ele diz o seguinte: a doutrina cristã do sofrimento explica, suponho, um fato muito curioso no que tange ao mundo em que vivemos. A felicidade e a segurança consolidadas que todos almejamos, Deus as retém de nós pela própria natureza do mundo, mas a alegria, o prazer e a diversão, ele nos dispensou por toda parte. Nunca estamos seguros, mas temos muita diversão e poucos momentos de enlevo. Não é difícil ver por quê. A segurança pela qual ansiamos nos ensinaria a depositar nosso coração neste mundo e seria um obstáculo ao nosso retorno para Deus. Nosso Pai nos dá alívio na jornada com algumas pousadas agradáveis, mas não irá nos encorajar a confundi-las com o nosso lar. Ele mostra o seguinte, né, irmãos, que aqui não é nossa terra, aqui não é nosso lar. Nosso lar é o céu. Nós estamos de passagem para cumprir aquilo que Deus tem para as nossas vidas, a sua missão nessa terra. Quarto, já estou terminando. Por que é tão urgente que a gente proclame o Cristo crucificado neste mundo, hoje? Porque o Cristo crucificado revela que a igreja genuína nunca estará comprometida com lideranças políticas. Jesus não veio, irmãos, como um líder messiânico político, né, para abater a tirania do Império Romano, mas sim como Deus que morreria e que morreu, anulando toda possibilidade de conferir poder político aos seus seguidores. Jesus sempre deixou claro que seu reino não pertencia a este mundo, por isso ele foi a raiz do problema e não em suas consequências. Paulo assim fala em 1 Coríntios 2:6. Ele fala o seguinte, que nós já lemos, inclusive, todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Um grande líder político evangélico norte-americano, Martin Luther King, né, cuja história ficou marcada pela sua luta pela igualdade racial, afirmou o seguinte: a verdadeira compaixão é mais do que atirar uma moeda a um pedinte,
é ver que o edifício que produz pedintes precisa de reestruturação. Então, Jesus não atacou e não quis ser líder messiânico, porque ele sabia que não era como líder político que ele faria diferença nesse mundo real. Ele não atacaria a estrutura em si, a sua base sendo líder político. Jesus fez isso morrendo na cruz. Jesus mudou a história morrendo na cruz, não sendo um líder para o povo judeu, o povo de sua época, um líder político. E ele sabia disso. Tanto que um dos problemas que Judas teve com Jesus, que o levou a trair Jesus, é porque Judas esperava, de acordo com os historiadores, que Jesus desempenhasse um papel político dentro do meio em que eles viviam. Mas Jesus não fez isso. Ele poderia ter feito, porque ele tinha grande influência, mas ele não fez isso. Em nenhum momento ele se aproveitou da fama, né, que corria pelas cidades, né, que ele adquiriu pelos milagres que ele fazia, ou fez barganha com esses milagres para atrair para si entre aspas, votos, ou pessoas que o seguiam, né, ou que seguissem politicamente. Jesus jamais fez isso. Né? Jesus estava comprometido em abater a tirania do diabo, de Satanás, e o reino dele não era deste mundo, era um reino eterno, predito lá em Daniel, nas visões que Deus deu a Daniel, que o reino que viria, o reino messiânico, seria muito maior do que todos os outros impérios, quando ele viu, que ele teve a visão daquela estátua. E aquele reino, né, sim, né, abocanharia, né, tomaria todos os outros reinos, porque era um reino espiritual, não era um reino deste mundo. Então, a liderança que Jesus exerceu nessa terra foi uma liderança espiritual e que aponta para isso. Por isso que quando Paulo anunciou Jesus crucificado, quando ele fala de Jesus crucificado a essas pessoas aqui, ele está apresentando, irmãos, a uma comunidade um Deus que foi morto. Para essa comunidade, cujos deuses exigiam que, muitos deles exigiam um sacrifício humano, deuses que exigiam sacrifício humano e conheceram um Deus que sacrifica-se pelo humano, vejam a beleza disso, irmãos, e a diferença disso. Quinto, porque a igreja está mais preocupada em manter um padrão de moralidade daqueles que querem, sim, atirar a primeira pedra para cumprir a lei e se esquecem de que não é a lei que nos leva ao céu, e sim a graça de Jesus e a misericórdia que nos alcançou. Não é nosso senso de justiça ou nosso padrão moral que nos salvam, e sim a graça redentora de Jesus. Não há nada que façamos de bom nesta vida que possa mudar a realidade de que foi um que morreu por todos, e isso é o que nos traz a vida. Toda a nossa moral, toda a nossa justiça são trapos de imundícia diante da graça redentora de Jesus. Não há nada que você faça, não há nada que você possa fazer que leve você ao Pai. Nada, nada, porque você não é bom. Jesus é bom. Jesus é bom. Nós não somos bons, nós somos maus. E quem nos redimiu da nossa condição foi Jesus Cristo. Irmãos, a igreja muitas vezes esquece disso, estabelece valores para o outro, como se o outro, né, tivesse que cumprir aqueles valores para que alcançasse alguma coisa, inclusive entre nós. E não foi isso que Jesus ensinou. Né, quando Paulo escreve, vocês vão lerem a carta toda aos Coríntios, a primeira e a segunda carta aos Coríntios, vocês vão ver, irmãos, quantas coisas aconteciam nessa igreja. E não é por isso que Paulo não chamava de irmãos. Porque ele sabia da natureza de cada um que estava ali, quem eram aquelas pessoas e quem ele era. Quem ele era. E hoje, muitas vezes, nós, para lidarmos até com o mundo, a gente quer que as pessoas cheguem até nós perfeitas. Não vem do jeito que você está, não. Você tem que primeiro, né, passar em tal lugar, se purificar, se tornar uma pessoa muito boa para chegar até nós. Como é que é isso, irmãos? Não é o nosso senso de justiça ou a nossa moral que vai redimir, mas é Jesus que vai redimir. Ninguém, talvez, eu coloquei a expressão tirar pedra, talvez se hoje Jesus viesse, no mundo que nós estamos hoje, dissesse assim, pegasse a mulher adúltera, né? Vamos dizer assim, irmãos, pegasse um travesti que está fazendo a vida numa esquina, colocasse, né, no meio de muitos de nós, dissesse assim, né? Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Muitas pessoas atirariam, achando que tem que apedrejar o travesti. Não, ele é tão carente e tão necessitado da misericórdia e da graça de Deus como eu e você. E para Deus não há diferença alguma entre ele que está lá, se prostituindo, e eu e você. Sabia disso? Não há. Nossos padrões, nossa moralidade, é tudo lixo para Deus. É tudo trapo de imundícia. É isso que diz a palavra. E aí, em 1 Coríntios 4:7, nós temos, né,
essa verdade quando ele diz o seguinte, Paulo, porque quem te faz diferente? Hein? Chiquinho, como disse uma voltinha, né? Quem te faz diferente? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias? Como se não o houvesse recebido. Paulo escancara para nós. Você não tem nada, tudo que você tem, você recebeu dele. Nada está em você, nada está na sua força. E para fechar, irmãos, eu vou citar algo assim que eu ouvi, eu falei, meu Deus, é isso que eu penso, não nesses termos, né? Mas quando eu comecei a ler e a pensar sobre o Cristo crucificado, aí eu pensei, mas também existe, claro, o Cristo ressuscitado, né? O Cristo ressurreto. E por que não falar do Cristo ressurreto também? A gente tem falado de Cristo ressurreto crucificado para este tempo, porque o Cristo crucificado é o arquétipo que nós encarnamos, desculpa, está errado aí com a acentuação, que nós encarnamos. A presença da igreja na história é da perspectiva do Cristo crucificado. Quem disse isso foi o irmão que eu admiro muito, o irmão Ed Renekiewicz, que é pastor numa igreja batista lá em São Paulo. Ele afirmou que o arquétipo, o modelo, o padrão para a igreja, enquanto ele estiver aqui na terra, é Cristo crucificado. Nós seremos glorificados com ele, né, estaremos com ele em glória quando os nossos corpos mortais, né, forem com ele, né, assuntos aos céus, né, quando ele vier nos chamar. Isso na volta de Jesus. Aqueles que morrerem antes, né, morreram antes, subirão primeiro, como diz a Escritura, depois os que estão aqui, que não conhecerão a morte, terão seus corpos glorificados. Isso aponta para a ressurreição, isso aponta para essa vitória na cruz. Mas enquanto estivermos aqui na Terra como igreja, o nosso parâmetro é a cruz de Cristo. Ou seja, o sacrifício dele é nos anularmos todos os dias para sermos mais parecidos com o que ele foi. Infelizmente, a igreja quer sentar-se no trono do Cristo ressurreto para julgar os pecadores agora, ostentando uma suposta realeza e uma suposta legitimidade de fazê-lo. A igreja quer ser aquela que se assenta nas regiões celestiais para julgar aqueles a quem Cristo amou e ama, fazendo isso na força de suas próprias concepções, criadas por uma religiosidade opressora e deturpadora da palavra. E eu até retifico aqui, né? Não falo nem igreja, mas essa cristandade, né? Chamada lá pelo autor Kreider, né? O Alan Kreider, essa cristandade instituída, institucionalizada, ela quer, né? Que Jesus deu uma vaga lá no trono dele, para sentar perto e dizer, ó, nós estamos aqui para julgar vocês. Ela se faz juiz deste mundo, mas não é para isso que Jesus nos chamou. Jesus não nos chamou para julgar as pessoas, Jesus nos chamou para amar as pessoas e para vê-las restauradas. Primeiro aos Coríntios 4, 5 a 7, no mesmo texto que eu acabei de ler, mesmo capítulo, diz o seguinte, irmãos, portanto, não julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. Então, cada um receberá de Deus o louvor. E eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um e contra o outro. Isso aqui é muito claro, irmãos, não precisa nem comentar. Ele está dizendo exatamente isso. Não somos nós que temos que julgar, não se soberbeça, achando que você, né, tem que fazer juízo de um em relação ao outro. Porque quem te faz diferente? Aí vem de novo o texto, né? Quem te faz diferente? O que tens tu que não tenhas recebido? Então, mais uma vez, ele repete eu repito aqui aquele versículo que eu havia lido no ponto anterior. Então, irmãos, fechando, né, tem as referências bibliográficas, eu queria dizer que é urgente hoje que a igreja se levante, sim, para pregar Cristo crucificado, apontando para o Cristo ressurreto, mas nunca deixando de passar pela cruz, nunca deixando de entender que é um caminho irreversível. Cruz, no Gólgota, ressurreição e Pentecostes. Porque se a igreja não passar, se eu e você não passarmos por isso, por esse caminho, que é um caminho
né, para o cristão, que é a proposta do evangelho para o cristão, que é essa e não existe outra, irmãos, nós estaremos vivendo tudo, menos o evangelho de Jesus Cristo. Nós estaremos vivendo qualquer outra coisa, menos o evangelho de Jesus Cristo. Então, eu gostaria de deixar, né, aos irmãos essa palavra, né, com muito temor e muito tremor, sobre a urgência desse Cristo crucificado nos nossos dias e dizer que, enquanto igreja, nós precisamos, é urgente, que nós anunciemos este evangelho. O evangelho que foi pregado lá no tempo dos apóstolos, da doutrina, a sã doutrina apostólica. Que não saiamos disso para viver os modismos de um evangelho que prega aquilo que Jesus não pregou. Um evangelho que é considerado anátema, né, maldito, porque não é a pregação de Cristo. Esse que promete benefícios, que diz que você tem que seguir, né, tendências. Tem gente hoje que não lê a Bíblia, mas que vive, né, em consultórios atrás, por exemplo, de remédios controlados. Não lê a Bíblia, não tem um minuto da vida em oração. Não estou dizendo que a pessoa tem que abandonar uma coisa ou outra, né? Se há uma prescrição médica, procure seguir. O que eu estou dizendo, irmãos, é que a essência da palavra de Deus precisa ser resgatada na vida de cada um de nós. Quantos de nós perdemos tanto tempo com tantas coisas que não temos que perder tempo e nos esquecemos de meditar na palavra? E a missão de Deus nas nossas vidas, nas nossas igrejas, né, entre aspas, igrejas, né, sendo clubes sociais em que nós ali criamos os nossos filhos, né, temos, né, um bom ambiente para termos os nossos filhos ali em torno de nós e não nos importamos em pregar a palavra e anunciar a palavra àquele que está perdido. O que é isso, igreja? O que é isso, Nanine? Cadê a missão de Deus na sua vida? Cadê o chamado de Deus nas nossas vidas, irmãos? Nós não somos chamados para nos acomodarmos, nós somos chamados para ir e para anunciar. Amém? Eu aprendi isso também, irmãos, com os meus avós, aprendi isso com o irmão Valtir, aprendi isso com a igreja. Eu fui criada numa igreja em que eu via, ali do meu lado, eis um monte de coisa, ex-drogado, ex-viciado, ex um monte de coisa, mas eu via, eu estou sentindo falta de ver isso na igreja. Gente precisando de Deus ali do meu lado, sentado como eu preciso. Não os meus pares, não aqueles que têm o mesmo nível social do que eu, mas aqueles a quem Deus também amou, o mendigo, a prostituta, o homossexual, enfim, todos, o rico, o pobre, aqueles que necessitam de Jesus, porque todos nós necessitamos. A igreja precisa se levantar, irmãos, em força e em vigor, e no evangelho do Cristo que morreu na cruz, por mim e por você, para que a gente viva de acordo com essa verdade, que a gente viva de acordo com esse Jesus, que não é um Jesus de balela, não é um Jesus de brincadeira, é um Jesus real, que muda a vida, que modifica o caráter, que muda o coração, assim como mudou Paulo, assim como transformou esse homem, e fez esse homem um trovão em suas mãos, um anunciador da sua verdade, naquela sociedade corrompida, naquela sociedade, naquele meio. Jesus está aqui hoje, chamando você, me chamando para viver essa verdade do Evangelho, de um Cristo que morreu na cruz, que é para o pobre, sim, para aquele que é necessitado, que chama a igreja a repartir, não a acumular bens, que chama a igreja não a construir edifícios suntuosos, mas viver na humildade e aprender a repartir com aquele que não tem dentro dela. E quando eu falo disso, eu falo de mim, eu falo de você. Não falo de chamar um presbitério para fazer isso, não, porque muitas vezes nós queremos colocar na conta de uma liderança o que nós temos feito, o que você tem feito dentro do reino de Deus. Aquilo que você tem feito é aquilo que você vai apresentar diante do Senhor, como Paulo bem destaca aqui, no capítulo 4 dessa carta. Então, que em nome de Jesus, nós anunciemos o Cristo crucificado e que aprendamos que a nossa vida tem que ser crucificado, o nosso eu, crucificado com ele nessa cruz. Amém, irmãos?